Senadores vão debater hoje os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas. Comissão de Ciência e Tecnologia adia a votação do relatório sobre a avaliação da política pública da rede 5G. E conheça o trabalho dos observadores nas eleições deste ano. Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 21 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. Está marcado para daqui a pouco, às 2 horas, um debate semipresencial na Comissão de Meio Ambiente sobre os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas na política de regularização fundiária do governo federal, com foco especial na Amazônia Legal. A TV Senado vai transmitir ao vivo. A leitura do relatório sobre a avaliação da política pública da rede 5G no Brasil, marcada para hoje na reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, foi adiada. A nova data ainda será definida. A leitura do relatório sobre a avaliação das políticas públicas relativas à quinta geração de redes móveis, mais conhecida como 5G, estava prevista para acontecer na reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, mas o relator, senador Jean Paul Prates, anunciou o adiamento para que o texto seja aprimorado com mais informações surgidas após o leilão da rede 5G no Brasil. Nós temos o relatório todo pronto, já tem aí em torno de 150 páginas, está colocado no sistema, mas nós vamos incluir uma parte nova que diz respeito do leilão para cá, a avaliação feita e, inclusive, alguns desafios decorrentes disso. Portanto, deveremos remarcar essa leitura e também, logo em seguida, a votação deste relatório que avalia a política pública de 5G no Brasil. Nessa mesma reunião, os senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia aprovaram autorizações para serviços de radiodifusão em diversos estados do Brasil. Terminam hoje, às 4 horas, as inscrições para o concurso do Senado. São oferecidas 22 vagas iniciais, além de cadastro de reserva. As provas vão ocorrer no dia 6 de novembro em todas as capitais. Para os candidatos aos cargos de advogado e consultor legislativo, haverá uma segunda fase de provas, no dia 27 do mesmo mês. As taxas de inscrição vão de R$ 55 a R$ 94, de acordo com o cargo. No site do Senado, você encontra todas as informações. Passe livre interestadual para pessoas com deficiência poderá valer também nas redes de transporte de estados e municípios. É o que prevê um projeto em análise no Senado Federal. 4 anos atrás, ele ainda era um menino. As convulsões eram frequentes e muitas as limitações. O mais importante, porém, nunca lhe faltou. Paula vive em função de Daniel, e isso explica como esse autista, agora um rapaz de 14 anos, vem superando todas as fronteiras que desde muito cedo teve que enfrentar. Exames, consultas, tratamento. Para essa mãe que não pode trabalhar, toda a ajuda é bem-vinda. Eu tenho passe livre aqui de Brasília, né, que eu posso andar na cidade, tenho passe interestadual, que me dá esse acesso para me viajar para outros estados. Só que quando eu chego lá no estado, eu não tenho esse passe livre para andar de ônibus, de metrô, seja o que for preciso. Desde 1994, pessoas com deficiência e comprovadamente carentes têm passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual. O documento é concedido pelo Ministério da Infraestrutura. Todas as informações necessárias estão no site ou neste vídeo do YouTube, que explica tudo bem direitinho. Qual a documentação exigida, como preencher o formulário e para onde enviar. Num país onde milhões de pessoas enfrentam problemas de mobilidade em decorrência de suas limitações físicas ou mentais, um projeto do Senado deve facilitar bastante o deslocamento do deficiente fora do seu local de residência. O passe livre interestadual permite que o deficiente e acompanhante possam viajar de graça dentro do território brasileiro. Mas ele não vale no sistema de transporte de estados e municípios. E é exatamente isso que o projeto do Senado quer mudar. As estimativas apontam que o Brasil tem 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Um percentual considerável dessa população tem limitações que são incapacitantes para o trabalho e exigem suporte de políticas públicas, como o benefício de prestação continuada.
O projeto do senador Alessandro Vieira reduz a burocracia e amplia as chances de mobilidade de quem mais precisa. Eu acho que deveria valer em todos os estados, né, para todas as pessoas, porque é uma necessidade básica, né? A minha trajetória do Daniel, a gente usa o passe livre desde pequeno para fazer terapia, para fazer consultas, tratamento, né? E quando a gente vai para outra cidade, não tem isso. O plenário do Senado pode votar um projeto que aumenta a renda mínima existencial para um salário mínimo. Atualmente, esse valor é de R$ 303. A renda mínima existencial é a quantia mínima de renda de uma pessoa para pagar despesas básicas e que deve ser preservada da cobrança de dívidas. Atualmente, esse valor é de 25% do salário mínimo, o que representa R$ 303, considerando o salário mínimo vigente em 2022. Uma proposta do Senado quer fixar o piso de um salário mínimo, que pode ser aumentado em regulamentação. O mínimo existencial foi previsto na Lei do Superendividamento de 2021. O decreto presidencial fixou em somente R$ 303. Esse valor, além de insuficiente, compromete a sobrevivência das pessoas que já estão desesperadas, desempregadas, muito na fila do osso, sem nenhuma renda. É necessário uma política pública para ajudar os 67,6 milhões de brasileiros superendividados a pagarem suas dívidas. Essas pessoas precisam ter sua dignidade restabelecida, ter acesso a crédito e a cursos de reeducação financeira. Para esse especialista, o valor de um salário mínimo ainda é pouco para atender às necessidades básicas de um indivíduo. Agora, nós sabemos que o salário mínimo, diante da realidade dos preços dos bens e serviços no Brasil, está muito aquém daquilo que se considera como um valor que garanta um atendimento digno em todos esses setores. Então, me parece que o projeto ele é importante por colocar uma luz sobre esse tema, mas eu tenho dúvidas com relação à efetividade dele. Exatamente porque no Brasil, ou seja, você não tem a liberdade de pagar um valor abaixo do salário mínimo, e, na verdade, estudos demonstram que uma renda mensal mínima que pudesse, de fato, trazer ao acesso da população diversos produtos e serviços que são essenciais, ela seria um valor quase 3 ou 4 vezes a mais do que o salário mínimo hoje estabelecido. Já essa procuradora defendeu um aumento do mínimo existencial para 30% do salário mínimo. Embora entendamos que o valor hoje praticado seja claramente insuficiente para que o cidadão brasileiro satisfaça suas necessidades básicas de moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social previstos pela Constituição Federal, tememos que a fixação no teto do salário mínimo, do mínimo existencial, se de um lado vá proteger esse cidadão do superendividamento, de outro, vá limitar o acesso ao crédito de uma importante parcela da população brasileira. Pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou um aumento do endividamento das famílias brasileiras. Em julho do ano passado, 71,4% se declararam endividadas. Em julho deste ano, o número subiu para 78%. O crescimento foi de 6,6 pontos percentuais. A inadimplência também aumentou. 25,6% das famílias estavam com algum tipo de conta ou dívida atrasada em julho de 2021. O número subiu para 29% no mês de julho deste ano. De acordo com a Constituição de 1988, presos provisórios e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação têm direito ao voto. Mas apenas um pequeno contingente dessa população foi regularmente inscrita para escrever seus representantes no próximo dia 2 de outubro. Declaro promulgada. A Constituição Cidadã de 1988 foi redigida com foco na garantia de direitos individuais e coletivos. Um deles é o direito ao voto.
Essa prerrogativa não deixou de fora nem mesmo as pessoas em prisão ou em internação provisória, no caso de adolescentes. Só não pode votar e ser votado o preso condenado por sentença criminal transitada em julgado. Avisamos que nossa reportagem mostra imagens de eleições passadas em sessões regulares. 21 de setembro de 2022. Estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Brasília acompanhando o trabalho de lacração das urnas. Os nomes dos candidatos são inseridos, 1000 urnas por dia serão carregadas e daqui partirão as urnas que vão para as sessões eleitorais nas unidades prisionais e nas unidades de internação de adolescentes. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil de hoje existem cerca de 400 mil homens e mulheres presos em caráter provisório, ou seja, sem condenação definitiva e com direitos políticos preservados. Mas, para exercer o direito de votar, apenas 12.963 presos provisórios foram regularizados até a data limite de 18 de agosto. Cabe aos tribunais regionais disponibilizar sessões eleitorais em estabelecimentos penais e unidades de internação tratadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Para que uma sessão seja instalada, é necessário um mínimo de 20 eleitores aptos a votar. Mesários e funcionários desses locais também poderão votar nessas sessões. Todas as urnas estão sendo preparadas, inclusive para os presidiários provisórios. E nós estamos realizando cerca de 1000 preparações por dia, ou seja, 1000 urnas estão sendo lacradas para o dia da eleição. Até o dia 28, nós vamos fazer a lacração em torno de 7.000 urnas, que aqui no Distrito Federal nós temos cerca de 7.000 sessões eleitorais que estão instaladas em 610 locais de votação. Nós temos muitos presos provisórios, ou seja, que ainda não foram condenados definitivamente. Nessa situação, eles têm o direito de votar. No total, nós vamos ter cerca de 800 votos nessa área. E a Justiça Eleitoral, em atenção a esse direito, está instalando 3 sessões eleitorais na Papuda. Uma urna vai ficar no presídio feminino. Todos os presos que não foram condenados definitivamente têm o direito de votar, assim como os adolescentes infratores que estão internados. Na hora do voto, todos somos iguais. E como parte do processo de plena reintegração à sociedade, os adolescentes infratores também querem votar. Aqui será instalada uma sessão no dia 2 de outubro para o voto do adolescente. O voto, como exercício da soberania popular, é assegurado a todos por nossa Constituição. Esse direito não pode ser negado aos presos provisórios, aqueles que ainda não foram julgados de forma definitiva. Por isso, a importância deste grande esforço do Tribunal Superior Eleitoral para garantir o direito de quase 13.000 detentos provisórios de fazerem a sua escolha de forma democrática e livre. Você sabe o que são as missões avançadas de observação eleitoral? São grupos especializados que analisam temas específicos antes do período eleitoral. O objetivo é aperfeiçoar o processo eleitoral. 300 brasileiros e 100 observadores internacionais vão estar espalhados por dezenas de cidades para testar e observar de perto o processo de votação. O objetivo é estudar as urnas eletrônicas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as missões pretendem contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, ampliando a transparência, integridade e confiança pública nas eleições. As observações eleitorais são de suma importância para a consolidação da democracia em todo o mundo. Desde a década de 70, com o começo dos processos de independência dos países africanos, algumas instituições de reconhecimento mundial começam a fazer e promover o que ficou conhecido como observação eleitoral. É um processo grande, extenso, de várias etapas que tenta medir alguns aspectos que foram consolidados em bibliografia da ciência política como aspectos essenciais para a consolidação, para a existência de democracia, tal como a cobertura dos meios de imprensa sobre o processo eleitoral,
a isonomia no processo de apuração dos votos e a isonomia nos processos do Poder Judiciário. As missões eleitorais foram regulamentadas pelo TSE, que definiu diretrizes e procedimentos que devem ser adotados por representantes de instituições que tenham interesse em participar como observadores das eleições brasileiras. Os estrangeiros que vão participar chegam ao país antes do período eleitoral para examinar temas específicos que contribuam para as missões integrais. O convite do TSE para observadores estrangeiros participarem, acompanharem todo o processo eleitoral no Brasil é fundamental para reforçar a percepção de que nosso sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, tudo é seguro, não é? E o Brasil é um player importante, quer dizer, o resultado eleitoral, todo o processo eleitoral do país chama a atenção do mundo. Então, essa presença de dezenas e dezenas de observadores de todo o mundo reforça essa condição de nós sermos uma das mais importantes democracias do planeta, uma das maiores democracias do planeta, e reforça também a transparência de todo o processo. Entre os objetivos estão observar o cumprimento das normas eleitorais nacionais, colaborar para o controle social nas diferentes etapas do processo eleitoral e verificar a imparcialidade e a efetividade da organização, direção, supervisão, administração e execução do processo eleitoral. O Brasil tem uma longa tradição de eleições limpas e honestas. A Justiça Eleitoral foi criada justamente com esse objetivo. Nossas eleições têm a sua apuração centralizada e há uma transparência completa dos métodos de realização do voto, por meio da urna eletrônica, e também acerca da apuração. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.